Se eu perguntar pra vocês o que é que Frankenstein, a família Addams, o Morro dos Ventos Vivantes e o retrato de Dorian Gray têm em comum, o que vocês me diriam? Olá pessoal, eu sou a Tamires do Historiar e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o simbolismo. O que então que esses filmes têm em comum? Bom, todos eles são góticos. E gótico, né, se a gente for olhar no dicionário para literatura, é aquilo que envolve terror, mistério, coisas sobrenaturais e por aí vai. Mas afinal, então, o que isso tem a ver com o simbolismo? Gente, o simbolismo é toda essa obscuridade, essas temáticas mais fúnebres, mais lúgubres, mais mórbidas. Tem tudo a ver com o simbolismo, esses filmes que eu vou ver no início desse vídeo. Pessoal, o simbolismo ele surgiu na transição ali do século XIX para o século XX, depois da Segunda Revolução Industrial. E o simbolismo ele foi uma espécie de reação contra toda aquela euforia que existia na sociedade por conta dos avanços industriais, né? De todo aquele progresso científico. Aí chegaram lá os simbolistas, crendo na espiritualidade e não na ciência, tá? Foi um movimento contra a ciência. Eles acreditavam na espiritualidade. A espiritualidade era a resposta para tudo e não a ciência, né? Bem o contrário do que o parnasianismo, né? Do que os poetas lá do parnasianismo acreditavam. E aí eles trouxeram à tona todo esse mal-estar da sociedade industrial, querendo aí, né, resgatar aquela questão mais mística, mais simbólica, mais espiritual. Então, quando a gente fala em simbolismo, é espiritualidade, tá? E daqui a pouquinho a gente vai ver essa questão mais da obscuridade que eu falei no início do vídeo. Gente, antes de chegar aqui no Brasil, né, o simbolismo ele surgiu lá na França e a obra que marcou esse movimento lá na França foi As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Talvez vocês lembrem do Charles Baudelaire, porque foi lá, né, ele é um poeta, um escritor muito conhecido, né, pelos seus poemas em prosa, tá? Então, o simbolismo, ele teve esse marco inicial com essa obra, As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, e essa obra, existe algo muito curioso sobre ela, é que alguns textos, né, foram banidos, porque, de acordo com o que se diziam, eles tinham conteúdos impróprios, conteúdos imorais, né? Então, as principais características do simbolismo, né, quais eram? Assim como todos os períodos literários, o simbolismo também tem suas principais características, né? A primeira que a gente pode citar é a subjetividade, ou subjetivismo, né? O poeta ele tinha um olhar voltado para o eu interior, né? Analisar o psicológico, né? O que estava acontecendo dentro de mim. O que estava acontecendo no meu subconsciente, no meu inconsciente. E aí, por causa disso, né, por causa dessa preferência para essa análise do subconsciente, o clima dos textos, o clima da poesia simbolista, ela vai ser muito irracional, como se a gente estivesse vivendo num sonho. Outra característica do simbolismo é a religiosidade, que vocês já devem ter percebido, porque eu falei um pouco sobre a espiritualidade, então eles acreditavam muito nessa questão religiosa. Os poetas do simbolismo, eles não descreviam coisas tal qual os poetas do parnasianismo, né, que tinham aquela loucura por descrever objetos, né? No simbolismo não, é totalmente diferente. Eles davam sugestões, né? Eles não queriam descrever, eles apenas davam sugestões. Com essas sugestões, então, a gente vai ter nas poesias do simbolismo muitas figuras de linguagem, né? Como a metáfora, comparação, sinestesia, aliteração e assonância, vogais, consoantes, vai ter muita figura de linguagem aqui no simbolismo. Outra característica bem marcante e específica do simbolismo é o pessimismo. A dor da existência, a dor do fato de existir, a morte como solução para muita coisa. A morte é um tema muito frequente. A gente vai ter temática de morte em muitos poemas, né? E aí a gente já tem agora aquela questão dos filmes que eu falei lá no início. Outra característica do simbolismo é que eles fazem alusão à cor branca. Então o branco representa a salvação, representa coisas positivas, coisas boas. A gente vai ter muita descrição disso nos poemas. Fala lá toda aquela narrativa bem pessimista, e aí chega no final, e aí a salvação é a cor branca.
A musicalidade também é uma característica do simbolismo, né? Eles aproximam muito a poesia da música e, por fim, uma coisa bem marcante, é essa questão de iniciar algumas palavras, né? Tá no meio do verso ali, aí bota uma palavra com letra maiúscula, né? Para dar ênfase naquela palavra. Isso existia bastante também nos poemas do simbolismo. Aqui no Brasil, o simbolismo chegou mesmo em 1983 por influência dos decadentistas, que eram um grupo de poetas franceses que tinham uma visão bem pessimista do mundo mesmo. Então essa foi a principal influência, né, para os poetas aqui no Brasil, meio que entrarem nessa corrente, nesse movimento simbolista. E aí o poeta Cruz de Souza foi o poeta que marcou o início, né, do simbolismo aqui no Brasil. Só que assim, em relação ao parnasianismo, o simbolismo ele não foi um movimento tão forte. As pessoas elas meio que preferiram o parnasianismo, né? Então foi um movimento que durou bem pouquinho, assim, foi bem curto, bem breve, né? Não teve uma duração tão longa quanto alguns outros períodos literários que duraram bastante tempo. E aí, pra gente citar então mais um autor, né? Além do Cruz de Souza, que foi um autor bem foi um dos autores mais consagrados desse momento. A gente tem o Alfonso de Guimarães, que não é assim tão conhecido quanto o Cruz de Souza, mas foi outro autor bem importante, bem significativo para esse movimento. Eu digo não tão conhecido assim, pelo menos por mim, aqui onde eu vivo, né? A gente conhece mais o Cruz de Souza. Eu acho que é porque aqui em Santa Catarina, a gente tem o Museu Cruz de Souza em Florianópolis, né? Então, eu acho que por conta disso, a gente conhece mais o Cruz de Souza do que o Alfonso de Guimarães. Então é isso aí, pessoal. Aquela relação, né? O que aqueles filmes que eu falei lá no início tem a ver com o simbolismo? Essa questão do pessimismo, né? De serem góticos, né? O simbolismo também tem muito isso, essa questão do gótico, né? Do sombrio. Então essa é a relação entre aqueles filmes e esse período literário. Então quando pensar em simbolismo, a gente pode pensar naqueles filmes. Talvez seja uma forma de lembrar mais rápido as características desse período. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like nesse vídeo caso tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa um comentário, né, caso seja necessário. E é isso aí, então. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Outra característica do simbolismo é a religiosidade.